Oi, bom dia, mãe. Bom dia, Joyce. Bom dia para se mais alguém estiver assistindo. Bom, pulei alguns dias. Vamos no capítulo 12 de 1º Nefe. Nefe vê em visão a terra prometida, a retidão, iniquidade e queda de seus habitantes, a vinda do Cordeiro de Deus no meio deles, como os 12 discípulos e os 12 apóstolos. Julgarão Israel, o estado repugnante e imundo daqueles que degeneram, caindo na incredulidade. Aproximadamente 592 a.C. E aconteceu que o anjo me disse: olha, aqui no capítulo 11, 12 e 13, é o anjo que aparece para Nefe e fica explicando algumas coisas. Dentre elas, as visões que Lei, o pai de Nefe, teve. E aí ele vai perguntar e explicar algumas coisas sobre a árvore da vida, que foi o sonho que Lei teve. E explica mais coisas também. Então vamos lá. E aconteceu que o anjo me disse: olha, e vê tua semente e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, e pareciam tão numerosas quanto as areias do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar umas contra as outras, e vi guerras e rumores de guerras, e grandes matanças pela espada entre meu povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem. Em guerras e contendas na terra. E vi muitas cidades, sim, tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão, e vi relâmpagos e ouvi trovões. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra da promissão, e vi relâmpagos e ouvi trovões e terremotos e toda espécie de ruídos tumultuosos, e vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e vi muitas que desmoronaram devido a terremotos. E aconteceu que depois de ver essas coisas, notei que o vapor de escuridão desaparecia da face da terra, e eis que vi multidões que não haviam caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. E vi os céus abrirem-se e o Cordeiro de Deus descendo do céu, e desceu e mostrou-se a eles. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me, dizendo: eis os 12 discípulos do Cordeiro,
que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. E disse-me: Recordaste dos 12 apóstolos do Cordeiro? E eis que... E disse-me: Recordaste dos 12 apóstolos do Cordeiro? Eis que eles são os que julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois da casa de Israel. Então, o que me vem em mente aqui é o seguinte, no versículo 9. Os 12 discípulos do Cordeiro são os 12 apóstolos. São 12 tribos. Existem as 10 tribos perdidas que falam, né? E temos a tribo de Judá e tribo de Efraim. A tribo de Judá basicamente foi as que escreveram a Bíblia lá no Oriente Médio. A tribo de Efraim, né, que escreveu o livro de Mórmon, que é descendente de José do Egito. São 12 tribos. No julgamento final, vai ter o Salvador Jesus Cristo e cada apóstolo para ajudar no julgamento. Quem vai bater o martelo final vai ser o Salvador. Mas quem vai ajudar no julgamento final serão os 12 apóstolos. Cada um vai julgar uma tribo de Israel. E esses 12 ministros que, no versículo 10 agora, e esses 12 ministros que tu vês julgarão a tua semente, e eis que eles são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse-me o anjo: Olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo: Estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé nele. E eu, Nefe, vi também muitas da 4ª geração que morreram em retidão. E aconteceu que vi multidões da terra reunida. E disse-me o anjo: Eis a tua semente, e também a semente de teus irmãos. E aconteceu que olhei e vi o povo de minha semente reunido em multidões contra a semente de meus irmãos, e estavam reunidos para batalhar. E o anjo falou-me, dizendo: Eis a fonte da água suja que teu pai viu. Sim, o rio do qual ele falou, e suas profundezas são as profundezas do inferno. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos, endurece o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam. No sonho de Leí, se você lembra, fala sobre a névoa de escuridão, uma densa névoa de escuridão. E a tradução para isso, o que significa para o mundo, o que é a névoa de escuridão. Aqui, ó, vamos ler de novo, 17. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurece o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Então, as tentações do inimigo fazem com que as pessoas ceguem os olhos e o entendimento para o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E aí elas se perdem. E fala aqui, ó, no 18. E o grande espaçoso edifício que Leí viu no sonho, o que representa isso, né? E o grande espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho
são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa-os, sim, a palavra da justiça de Deus eterno, do Deus eterno e do Messias, que é o Cordeiro de Deus, de quem o Espírito Santo testifica desde o princípio do mundo até agora, e até agora e de agora para sempre. Então, o Espírito Santo ele sempre testifica de Deus e de Jesus Cristo, do seu Evangelho. E às vezes nós, com nosso orgulho, a gente tem, no caso, esse grande e espaçoso edifício, às vezes não, são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. Aí tem um abismo, ó, e um grande e terrível abismo separa-os, sim. O que separa da palavra de Deus, nós, é esse abismo, que é as fantasias vãs e o orgulho nosso, né? Separa-os, sim, a palavra da justiça de Deus eterno e do Messias. No versículo 19. E enquanto o anjo dizia essas palavras, enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi a semente. E enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei e vi que a semente de meus irmãos combatia a minha semente, de acordo com a palavra do anjo. E devido ao orgulho de minha semente e às tentações do diabo, vi que a semente de meus irmãos venceu o povo de minha semente. E aconteceu que olhei e vi que a semente de meus irmãos havia vencido a minha semente, e espalharam-se em multidões pela face da terra. E vi-os reunidos em multidões, e vi guerras e rumores de guerras entre eles, e em guerras e rumores de guerras vi muitas gerações morrerem. E disse-me um anjo: eis que estes degenerarão, caindo na incredulidade. E aconteceu que vi que depois de haver degenerado, caindo na incredulidade, tornaram-se um povo escuro, sujo e repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. Aqui fala sobre no versículo 4, que é a névoa de escuridão, ó, a névoa de trevas. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra, da promissão, e vi relâmpagos e ouvi trovões e terremotos, e toda espécie de ruídos tumultuosos, e vi que a terra e as rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi que as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram, e vi que muitas foram queimadas pelo fogo, e vi muitas que desmoronaram devido a terremotos. Bom, deixa eu ver. As trevas afundaram. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro, Abraão e Isaac, como homem, entregar-se-á de acordo com as palavras do anjo. As mãos de sobre 3 dias, Tá, vamos ler aqui, ó. E o Deus
no capítulo 19 do 10. Ó. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro do Egito e que também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como homem entregar-se-á de acordo com as palavras do anjo nas mãos de Nicos para ser levados de acordo com as palavras de Zenoque e para ser crucificado de acordo com a palavra de Naum e para ser enterrado no sepulcro de acordo com as palavras de Zenos sobre os 3 dias de trevas que saíram num sinal de sua morte aos que habitam as ilhas do mar, mais especificamente aos da casa de Israel. Trevas sobre a terra. E muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, e muitas se incendiaram, e muitas foram sucumbidas até seus edifícios reunidos, e seus habitantes foram mortos, e lugares ficaram devastados. Esse versículo 4 aqui, se eu não me engano, está falando sobre o dia da crucificação do Senhor, que iriam ter trevas sobre a face da terra aqui, ó. Mas quando eu cliquei aqui em trevas, apareceu falando sobre os 3 dias de escuridão. Aí que acontece? Fala sobre terras e rochas se fenderam, e vi montanhas desmoronando, e vi as planícies da terra estavam rachadas, e vi que muitas cidades afundaram. O continente, o mundo, as terras eram tudo juntas. E aí, quando houve isso, o Salvador foi crucificado, houve esses 3 dias, né? Bom, eu tenho que estudar um pouco mais, mas vai falar mais pra frente. Mas se eu estou certo, esses 3 dias os 3 dias de escuridão, o sinal da morte do Salvador Jesus Cristo, e esses terremotos também, os terremotos e as planícies elas racharam. Você vê, ó, que o continente africano e o continente americano, o Brasil se encaixa perfeito ali no continente ali africano, ali, ó, se for juntar. Então, na crucificação de Jesus Cristo houve essa separação, se eu não estou enganado. Mas eu não vou deixar aqui como que foi realmente isso que aconteceu, porque eu não estou lembrado, não estou totalmente lembrado. Mas tem relação com Jesus Cristo e a separação das planícies da Terra, do planeta, né? Mas, todavia, deixa como observação essa questão. Mas todo esse capítulo é muito importante e ensina muitas coisas pra gente, das quais eu comentei aqui um pouco aqui. E eu sou grato por saber do Evangelho do Salvador Jesus Cristo e por ter tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon para nos instruir com a palavra de Deus. E essa escritura eu compartilho com vocês em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.